Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao segundo dia do Fórum de Psicologia. Nós programamos hoje essa palestra maravilhosa para vocês, que vai falar um pouco dos fármacos para depressão e para ansiedade que têm sido utilizados. Lembrando aqui que na semana que vem nós teremos um ciclo de palestras interdisciplinar. O que isso significa, né? Que nós vamos continuar com essas atividades que valem a hora complementar para vocês. E nós vamos, mais tarde eu vou passar o link para vocês registrarem presença nessa palestra de hoje. E na semana que vem nós teremos continuidade, então, com essas palestras que valem atividade complementar para vocês. Ok? Então, vamos lá, vou chamar o professor Hélio, que já está aqui nos aguardando. Boa noite, professor Hélio. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos, sim. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Milton Gonçalves. Seja bem-vindo. Sabrina, seja bem-vinda. Então, só lembrando aqui, então, hoje, né, o nosso segundo dia, então, do Fórum de Psicologia, né, com essa palestra aí de ansiedade, ansiedade e depressão não, né? Fármacos para ansiedade e depressão. E na semana que vem, ciclo de palestras. Então, daqui um pouco, vou soltar aqui o link para valer hora de atividade complementar para vocês, como nós fizemos, então, na palestra de ontem. Certo? Seja bem-vindo, professor Hélio. Boa noite. Boa noite, muito boa noite. Nessa sexta-feira à noite. Obrigado pela presença de todos. Né? Escutar um pouquinho sobre depressão, né? Claro que acho que a professora Luciana Infantini me apresentou, né? Meu nome é Hélio, sou professor, e uma das áreas na qual eu verso, né, é a farmacologia, e obviamente na farmacologia um tema muito recorrente há nem tão pouco tempo, mas está muito forte agora, são os antidepressivos e ansiolíticos principalmente, né? Até uns anos atrás, né, as principais drogas de abuso, vamos por dizer assim, né, eram drogas, os anti-inflamatórios, drogas relacionadas à dor física mesmo, analgésico, enfim. Né? Hoje nós, né, já sabemos, dados, né, estatísticos, enfim, que a grande maioria das drogas, fármacos... Desculpa, professor Hélio, eu ri, mas é porque tem um convidado especial, né? Ela gosta de farmacologia. Apareceu um convidado especial na live e eu tive que rir. A gata preta. Mas pode continuar, professora. Desculpa. Porque ela é Thundercat. Então, boa noite, Raquel. Aproveitando aqui. Boa noite, Raquel. Boa noite, Verônica. Sejam bem-vindas aí à nossa live de hoje. Então, enfim, são fármacos que, de forma assustadora, aumentou as suas vendas, né? A prescrição de antidepressivos e ansiolíticos neste período. Não se engane, não só no período que nós vivemos de pandemia, há 2 anos estamos nessa situação, terminando provavelmente, mas até antes já, antes da pandemia, a OMS, depois eu mostro alguns slides para vocês aqui, mas o foco é a farmacologia, mas desde 2018, se me falha a memória, a OMS já tinha previsto que em 2030, a maior causa de afastamento do trabalho seria as doenças relacionadas ao humor. Afastamento no sentido de prescrição para enfim, não vou trabalhar hoje, semana, porque eu estou em ansiedade, estou em pânico, depressão e tal. Isso antes do Covid. Então, hoje já, de 2019, essa situação que foi, né, prevista para 2030, em 2019, a maior causa de afastamento já era as doenças relacionadas ao humor, principalmente a depressão, pânico, ansiedade, por aí vai. Então, é algo muito recorrente e é muito importante profissionais da área da saúde que trabalham com a mente humana saber, ter noções básicas do que é a depressão, obviamente, né,
ler sobre depressão e tal, mas quando o importante também é nós sabermos o que causa depressão. O que causa depressão são gatilhos, etc. Enfim, eu não vou entrar nesse cerne, nessa seara, porque, obviamente, eu não sou psicólogo, eu não tenho, embora entenda um pouco, eu nem posso. Tem profissionais muito mais habilitados, obviamente. Enfim, mas e aí? Será que quando a gente vai falar da doença em si do paciente, do cliente ou paciente, depende do que a gente chama, medicado, o que você está pegando na mão para tratar, por exemplo, para ajudar na depressão? Será que a medicação desse paciente, a prescrição medicamentosa, o medicamento que ele vem com você, pode afetar o tratamento? Eu tenho Professor certeza que Hélio, sim. aí eu gostaria, né, de pedir para que conduzisse a palestra mais ou menos nesse sentido mesmo, né, de falar para esse público, né, porque da área da saúde, em primeiro lugar, quais os efeitos, né, dessa droga no organismo, até para a gente entender o que está mudando o comportamento. Para nós psicólogos é extremamente importante, então ele já vem medicado, o que isso faz. E a segunda coisa é falar para a gente assim, um pouquinho quando que é necessário e não é necessário o uso de fármaco, porque a gente sabe, né, como tu falou há pouco tempo atrás, que o uso tem sido indiscriminado. Né? O número de farmácias tem aumentado assustadoramente, principalmente na pandemia. Então, acho que daria para guiar a palestra nesse sentido. Bom, estou vendo aqui Milton falando que vai trazer bodinho também, para fazer companhia para a Marie. Pode trazer, meu time, pode trazer. Boa noite, a Raquel já tinha dado, né? Vou fazer o seguinte, professor Hélio, vou compartilhar a sua tela somente, vou ficar aqui no estúdio quietinha e quando precisar aí que compartilhe o slide, só me chamar. Tá Qualquer bom. intervenção aqui, eu falo para... Sinta-se à vontade, tá, gente, para ir perguntando, colocando questões, e aí eu passo aqui para o professor Hélio. Bom, então, como a professora Luciane disse, é importante a gente saber que, para começar, para falar da farmacologia, dos fármacos, das drogas, quando eu falo fármacos e drogas, é basicamente a mesma coisa. Não entendo, para quem nunca não teve farmacologia disciplina ainda, a turma da psicologia que não teve, está entrando agora, vai ter farmacologia. Então é comum a gente falar drogas e fármacos. Então, quando ele fala drogas, não se achar, droga ilícita. Não, drogas, fármacos, ok? Então, o paciente que ele vem, que toma fármaco, a coisa é antidepressivo, ansiolítico, é importante a gente saber que o mecanismo de ação desses fármacos, obviamente, é no sistema nervoso central. E, claro, para a gente ter um entendimento pleno do que esses fármacos podem fazer com o paciente, no sentido positivo, tá, gente? Depois a gente até pode falar de efeito colateral, mas quando o indivíduo ele tem depressão e é necessário um fármaco, porque muitas vezes as pessoas elas podem apresentar uma resistência à farmacologia de antidepressivo, ou até mesmo de ansiolíticos, que são coisas diferentes, tá? Remédio para ansiedade é uma coisa, mecanismo de ação é outra. Antidepressivo, mecanismo de ação é outro, mas age no sistema nervoso central. Então é importante a gente saber. Claro, todo fármaco ele pode ter um efeito colateral, uns mais pronunciados, outros não. Mesmo porque não existe só uma classe, só um tipo de antidepressivo. Existem 4, 5 classes diferentes, até mesmo de ansiolíticos. Então isso vai depender muito de como o paciente, a pessoa chega a você tomando esse antidepressivo. Então, primeiro é importante a gente saber aonde ele vai agir, e obviamente nos neurônios. E claro, aqui não é nem o intuito também, né? Porque para se ter um entendimento pleno de um antidepressivo, e quando a pessoa fala assim para você, eu tomo uma duloxetina, que é um antidepressivo, poxa, imediatamente na minha cabeça eu sei que é o inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Ou seja, para você ter esse entendimento de como a pessoa vai se portar tomando esse fármaco, você tem que passar por antes pela fisiologia humana, sobre o neurônio, sobre a anatomia. Então é todo, né, uma escada que a gente tem que, né, que galgar até chegar no entendimento pleno, tá? Então, obviamente, se eu falar alguma coisa aqui que que alguém não possa entender e tal, futuramente vai entender com alguma disciplina, ou vai chegar na farmacologia, vai ficar mais pleno o entendimento, porque a gente também, né, não tem tanto tempo assim. Provavelmente a farmacologia na Fabra, acho que se eu estiver lá ainda, acho que sou eu que vou dar. Né? Então, assim, e é importante também entender que as pessoas hoje, de certa forma, elas sempre querem fugir da dor, fugir de algo que é relativo, que existe na vida, é natural, as frustrações,
os acometimentos que não estão alinhavados ou de acordo com a nossa querer. Mas todo mundo tem o seu tempo de adaptação neural, né? Um luto, por exemplo, não um luto só de morte em si, mas perde um ente querido no sentido de viagem, alguma coisa, é natural. Só que a depressão em si só, se eu for entrar no mecanismo de ação da depressão, existe a teoria da depressão que chama teoria monoaminérgica, né? Daqui a pouco eu já coloco as figuras para ficar um pouco mais bonitinho. Monoaminérgica, ou seja, isso a gente já sabe desde 1960, 63, 64, início de 60 até meados de 65, enfim, já se sabe. A teoria monoaminérgica já começou-se, né, a falar naquela época que a carência, a diminuição de algumas substâncias que ficam entre os neurônios, que são chamados de neurotransmissores. Quem tiver fisiologia vai ter, enfim, já lembra disso, vai ter. Ou seja, o que faz com que os neurônios se intercomuniquem, que sejam estimulados entre eles, são esses chamados neurotransmissores. Transmitem as informações entre os neurônios. E informações entre neurônios, quando a gente fala de forma didática, obviamente natural, informações. Mas informações do sistema nervoso central, no encéfalo, nada mais é do que corrente elétrica, potencial de ação. Então, se de repente uma área sua de prazer e recompensa é estimulada, é porque eletricamente ela é estimulada, em forma de potencial de ação. Em outras palavras, ela é despolarizada, né? Se uma área não é ativada, é porque ela não é estimulada eletricamente. Resumo, quem estimula essas áreas do cérebro, de formação do humor, de recompensa, prazer, formação do início do pensamento, enfim, são os neurotransmissores. Eles são os responsáveis pela informação elétrica que transitam entre esses neurônios. E, obviamente, depende da área cerebral, do encéfalo diferente que foi estimulado, é o que você vai sentir. Né? Então, por exemplo, essa teoria monoaminérgica significa que descobriram que as monoaminas são 3, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Na década de 60 descobriram, através de estudos de ressonância contrastada. Você viu aqueles exames que você coloca a pessoa numa máquina de ressonância magnética, né? Todo mundo já deve ter visto, né? Naquela época já existia, tá? Mais arcaica, mas existia. Você coloca a pessoa naquela máquina de ressonância magnética e você coloca um contraste nela. Um contraste específico. Você coloca um contraste endovenoso, baritado, por exemplo, iodo, enfim, né? E você pede a pessoa para pensar em algo positivo, em algo prazeroso, ou pede para tocar um violão, fazer alguma coisa, ou seja, eles começaram a perceber que áreas do cérebro começavam a ser ativadas, acendiam e apagavam, ou seja, esses neurotransmissores foram marcados. E quando esses neurônios eram ativados em áreas diferentes, eles transitavam de um neurônio para o outro. E isso estimulava. Então, quando a pessoa pensava, faça um cálculo matemático, uma área do cérebro começava na ressonância magnética aparecer lá, piscando lá, porque estava marcados esses neurotransmissores, né? Pensa em algo triste, de repente estava apagado, enfim. Ou seja, começaram a perceber que o indivíduo que apresentava, né? Todos esses sintomas que nós sabemos hoje, que está no DSM-5, por exemplo, da depressão, né? Você tem perda do prazer em fazer certas coisas, enfim, daqui a pouco DSM-5, a gente pode até, você já sabe disso melhor do que eu. Essas áreas eram um pouco ativadas. Área de recompensa e prazer, por exemplo. Então, de repente, se eu chegar aqui ao final dessa live, essa curta live, e falar assim para vocês, no final dessa live aqui, eu vou fazer um teste com vocês, esse teste a coordenadora do curso de vocês vai dar uma nota para vocês. Aí vocês vão prestar muita atenção no que eu estou falando. E eu faço 2, 3 perguntas para vocês. Aí todo mundo consegue já tirar um 10 para passar no período com essa live que eu estou fazendo. Tal. De repente você vai ficar feliz, você vai ficar eufórico, que legal, eu prestei atenção, eu consegui tirar uma nota boa e eu passei só com aquela live. Uma analogia, um exemplo bobo, ou seja, significa que se você está sentindo prazer, você está se sentindo recompensado, significa que é uma área do seu cérebro que está sendo estimulada por esses 3 neurotransmissores. Voltando, noradrenalina, serotonina e dopamina. Indivíduos depressivos perceberam que, naquela época já, que possuem carência, concentrações baixas, muito baixas, desses neurotransmissores em áreas de prazer e recompensa do cérebro. Daí nasceu a teoria
anatômica e fisiológica da depressão. Agora, é aquela questão, o que teve esse gatilho? Por que esses indivíduos têm áreas no cérebro com pouco neurotransmissores que estimulam a área de prazer e recompensa? Será que foi algo que ele já nasceu assim? Será que é algo congênito? Ou será que é algo que ele, ao longo de sua vida, teve um gatilho que fez com que isso diminuísse? Ou será os dois? Pois é. Hoje a gente sabe que pode acontecer as três coisas. Você tem a condição genética, você tem a condição congênita e você tem a condição do gatilho, alguma coisa. E a gente percebe que de uns anos para cá, as pessoas estão cada vez tendo mais dificuldade em lidar com frustrações e trauma. E já até vou explicar para vocês daqui a pouco que isso tem a ver com estresse. Eu sempre costumo falar para os meus alunos e pergunto assim, isso já vai dentro da fisiologia. O estresse é bom ou ruim? Eu pergunto. A tendência, as pessoas falam, estresse é ruim. Aí a resposta mais correta normalmente é quando você responde depende para a área da saúde, quase sempre dá certo para tudo. Depende. Estresse, ou estresse, enfim, é uma variável fisiológica, flexível. O estresse ele serve para te preparar para um trauma que vai acontecer, ou se o trauma aconteceu, você vai entrar em estresse. Então ele é importante. Só que o estresse, como eu falei, é uma variável fisiológica, ela varia e ela é bem flexível, né? Poxa, está chegando as contas, a prova de está baixa, você entra em estresse, então seu estresse sobe. Passado o tempo, resolvido o problema ou não resolvido o problema, tenho que fazer ou não tenho que fazer, volta-se à condição normal. Então a gente fica flutuando nisso. E hoje a gente sabe, isso até é novo, tá, gente? Isso não tem 5 anos, tá? Já é bem novo. A gente sabe que quando a gente está em estresse, 2 hormônios aumentam em grande quantidade durante o estresse. Um deles é a adrenalina e a noradrenalina. A diferença de adrenalina e noradrenalina é que as pessoas tendem a pensar que é a mesma coisa, né? São hormônios, a adrenalina circulante, aquela que é liberada pela suprarrenal, 2 órgãos que ficam em cima do rim, né? Suprarrenal, né? Adrenalina, né? Liberada em situações de luta ou fuga, de medo, ou seja, a adrenalina ela é circulante, ela está na corrente sanguínea, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração, acelera o pensamento, ou seja, faz com que a sua pupila fique grande, né? A midríase, né? Ou seja, muita gente acha que é a pupila que fica grande, na verdade é a íris que é puxada, a pupila ela aparece, né? Quando a íris se fecha, é como se fosse uma máquina fotográfica, né? Que se fecha em torno da pupila, né? A pupila ela tem um tamanho constante, que é a entrada de luz. É a íris, que é a parte colorida do olho, que é puxada, ou ela se fecha sobre a pupila, né? Então, aquele olho arregalado, assim, a adrenalina faz isso. Ó, a reação de luta ou fuga, ou fight or flight, né? Que aí se encaixa muito a síndrome do pânico. Então, pessoas que, já estou falando, pessoas que vivem em estresse por muito tempo, não conseguem voltar à normalidade da situação, mantém essa adrenalina na corrente sanguínea muito alta. E além da adrenalina, ela vai liberar muita noradrenalina. E a noradrenalina está no sistema nervoso central. É um neurotransmissor. É ela que estimula áreas cerebrais. Então, se você tem excesso de noradrenalina no sistema nervoso central e adrenalina na circulação, ou seja, você tem síndrome do pensamento acelerado, você pode entrar em pânico, enfim, aquela situação que todo mundo já ouviu falar ou alguém já possa ter entrado em pânico. Se você mensurar a concentração plasmática de adrenalina, né, no sangue de um indivíduo na hora da crise de pânico, está lá nas alturas. Ok, mas outro hormônio tem um papel fundamental, que eu disse, lembra que eu falei 2 aumentam? Só estou falando de adrenalina. E o outro hormônio chama-se cortisol. Ele é importante, ele tem um papel anti-inflamatório durante o estresse, aconteceu um trauma, enfim, mas o cortisol em excesso, ele faz algo que a gente não quer. Ele consegue diminuir a possibilidade dos neurônios fazerem sinapses, se intercomunicarem entre si. Isso é ruim, porque eu estou diminuindo a possibilidade dos neurônios das minhas áreas de recompensa, prazer, de se interligarem através de neurotransmissores e se comunicarem e se ativarem eletricamente. Então você pode parar e pensar, então, Hélio, será que uma pessoa que vive em estresse constante, por pouca coisa, xingou na rua, não sei o quê, vive em estresse,
Será que essa pessoa é mais propensa a entrar num quadro de depressão leve ou até mesmo maior? Sim, é. O estresse, de uns 5 anos para cá, ele está tendo um papel muito chave. Para vocês terem uma ideia, a depressão hoje, daqui a pouco eu mostro as figurinhas mais bonitinhas, a depressão hoje ela é considerada uma síndrome inflamatória de baixo grau no sistema nervoso central. Porque você diminui substâncias que são fatores, é um nome estranho, mas não precisa decorar nada disso, possivelmente vocês vão ouvir muito isso. Fatores neurotróficos de crescimento neuronal. Ou não, fatores neuro de neurônio, neurotróficos, trofismo e nutrição. Então, fatores de crescimento neuronal. Não que o neurônio vai crescer, mas você está diminuindo a capacidade dele se intercomunicar e fazerem sinapses. E isso, o cérebro depressivo acontece. Então, se manter em estresse constante e não voltar à sua normalidade pode deixar o indivíduo em depressão. Por isso que é importante, por exemplo, é o que eu falo, aí as pessoas tentam resolver isso com o antidepressivo. Não resolve. O antidepressivo, quando a gente fala em fármacos antidepressivos, então você pode pensar assim, poxa, então os antidepressivos, eles voltam com a quantidade daqueles neurotransmissores que estão faltando na pessoa. Não. Até hoje ninguém consegue, não existe isso. Você não consegue dar um fármaco e o neurônio voltar a liberar esses 3 neurotransmissores que estão faltando nessas áreas. Então essa ideia já foi abolida, porque é impossível. Você não consegue dar um remédio para a pessoa e a dopamina, a serotonina e a noradrenalina voltar a ser liberada em quantidade normal. Isso não dá. O que se faz, então? Todo antidepressivo, o mecanismo de ação é básico. Eles fazem mais ou menos a mesma coisa. O que muda é o mecanismo de ação em relação a qual neurotransmissor. Em palavras mais simples. Ou seja, se tem pouco sendo liberado, deixa aquele pouco entre os neurônios ficar mais tempo. Porque todo neurotransmissor, na área de recompensa, prazer, né, quando ele é liberado de um neurônio para o outro, ele tem que ser recaptado, ele é puxado de volta. Ele faz o papel que tem que fazer, estimulando o outro neurônio, te dá a sensação de recompensa, prazer, no caso da depressão, nessas áreas, né? E rapidamente, em milissegundos, ele é destruído e volta. Os fármacos nada mais fazem do que deixar ele mais tempo ali, não deixar ele ser destruído, ou não deixar com que ele volte, seja recaptado. Por isso que todo antidepressivo, você sempre vai ouvir uma palavra assim, inibidor da recaptação, ou seja, inibir, deixar ele mais tempo entre a fenda sináptica, entre os 2 neurônios, para que ele não volte. Então isso dá um up, dá uma melhora no humor do paciente em relação à depressão. Mas você entende que isso, se você tirar o antidepressivo e não resolver talvez a causa da depressão, você está dando uma bengala ao paciente com o fármaco, bengala entre aspas, uma analogia. Você está ajudando o paciente com o fármaco para te ajudar com o tratamento na psicologia, por exemplo, né? Na psicoterapia, vou dizer assim, desculpa se eu for falar o nome errado. Né? Muitas vezes, nem sempre é necessário. Às vezes as pessoas perguntam, é obrigatório uma pessoa que é diagnosticada com depressão tomar medicamento? Depende. Depende do tipo de depressão. É uma depressão menor ou é uma depressão maior? Você tem esses 2 tipos. Tem gente que... agora tem gente que fala assim, não, a psicoterapia vai resolver tudo, etc e tal. E se a depressão for maior? Existem estudos, vários, depois eu mostro os dados aqui, que já fizeram estudos sobre isso, né, gente? Se você pegar um indivíduo com depressão maior e só puxar para a terapia da psicologia, e pegar outro grupo e só puxar para a farmacologia, você não tem resultados tão bons quando os 2 andam juntos. Um tem que ajudar o outro. Ainda bem que hoje profissionais de saúde, principalmente aqueles que passaram na minha mão como os psicólogos, que tiveram a oportunidade de ter fisiologia, farmacologia, os médicos mais novos, da geração mais nova, os psiquiatras mais novos, entendem isso. Que não é só com remédio que você resolve uma depressão maior ou grave, e não é só com psicoterapia. Os 2 andam de braços dados. Tem que andar. Agora, às vezes é uma depressão menor, alguma coisa, claramente o terapeuta, o profissional de saúde que trabalha com isso, ele vai conseguir. Agora, tem situações que você tem que abrir o olho e perceber, eu não vou conseguir resolver isso aqui desse jeito, eu preciso de ajuda. Na verdade, não é você que precisa de ajuda. Você tem que pensar no paciente. Você não está tratando o paciente para você tratar o seu ego, para você dizer que você é o bonzão e
cura a depressão maior. Você tem que pensar na pessoa. Mas, professora Luciana, eu vou dividir aqui a tela. Você pode dividir, fazendo um favor? Se ela está me ouvindo. Pode? Dividiu? Ok, deixa eu colocar aqui, deixa eu sair, coloco Vê, você aqui na sua vê se tela. o pessoal está vendo aí. Boa noite, Sayonara, que entrou também, seja bem-vinda. Tem muita gente já aí? Já tem umas 2.000 pessoas? Ok, professor Hélio. Tá bom, dividiu, né? Tá bom. Então, gente, olha só, quando a gente fala antidepressivos, aqui eu não vou ficar falando da depressão em si, porque, enfim, até tem uma aula aqui, tal, mas tudo bem. Vamos para a questão da farmacologia e como as pessoas estão se automedicando. E que é grave isso, porque muitas vezes a gente percebe assim, nossa, eu tenho um vizinho que foi diagnosticado com depressão. Tudo bem, seu vizinho foi diagnosticado, aí veio com fármaco antidepressivo. Vamos lá, todo mundo ouviu falar, né? Fluoxetina, veio com a fluoxetina. Fluoxetina, o mecanismo de ação dela é mexer na serotonina, é o inibidor da recaptação de serotonina. Aí passa um tempo, poxa, eu tô meio triste também, tô meio, sei lá, tô com um sintoma parecido com o dele. Eu vou tomar. Aí você vai lá no seu vizinho, pega os remédios emprestados, que nunca faça isso, por favor. Ou você, no mercado negro, aí, compra uma fluoxetina, ou uma sertralina, enfim. Mas será que o seu problema é, se for o caso de depressão, é serotonina? E se for carência de dopamina ou noradrenalina? Será que você tem esse conhecimento para saber, semiologicamente, ou seja, os seus sintomas é característico de carência de serotonina, igual o teu vizinho? Eu tenho certeza que muita gente que está me ouvindo eu falar isso, falando, nossa senhora, vou falar eu conheço, né? Eu conheço uma pessoa que de vez em quando toma o remédio do amigo que fica meio triste, mas será que quando você está triste, será que é depressão? Não, às vezes você está triste, ficar triste é normal, né? Mas se realmente, será que se você tiver um problema em relação ao humor, como depressão, será que o seu problema é idêntico do teu amigo que está tomando antidepressivo e você quer tomar um igual para o teu trabalho de ir no psicólogo e no psiquiatra? Provavelmente não. É o que a gente mais vê quando a gente vai conversar com pessoas, com alunos, enfim. Não é tão assim, porque existem classes de antidepressivos diferentes. E a automedicação ela é terrível. Inclusive, a automedicação ela pode levar a uma dependência química e a psicológica, por assim dizer. Porque tem gente que, às vezes, bate uma tristeza por coisas da vida e já está logo querendo tomar um antidepressivo e nem sabe que antidepressivo tomar, se for depressão. Nós, como profissionais da área da saúde, que o psicólogo também, obviamente, se enquadra nisso, temos que ser muito responsáveis por essas automedicações e a responsabilidade de, na faculdade, tirar do professor, perguntar ao professor, entender e aprender os sintomas que a depressão vai levar e os diferentes tipos de sintomas que você tem em relação com diferentes tipos de neurotransmissores que estão carentes. O indivíduo pode estar carente dos 3 neurotransmissores. Aí eu tenho os antidepressivos tricíclicos, que mexem com os 3, tem que só mexe com 2, tem só com 1, e aí? Não é? Às vezes, a ignorância no sentido de não saber, do profissional de saúde que pega um indivíduo depressivo, e a ignorância em relação à farmacologia pode até atrapalhar o tratamento. Pode, não vai atrapalhar. Como é que você, por exemplo, algumas vezes já escutei, nossa, o indivíduo ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, enfim. Mas aí ele toma um fármaco que, obviamente, a famosa Ritalina, que seja, né? O Venvance, que é comercial, né? Que é a Ritalina. A Ritalina, ela mexe no mecanismo de noradrenalina, ou seja, ela aumenta a noradrenalina no cérebro. O indivíduo com TDAH, por incrível que pareça, ele tem carência de noradrenalina na área de foco e atenção. Por mais que ele... Porque você vê uma pessoa que tem transtorno de atenção, ela está olhando para o computador, dá 2 minutos olhando para o mouse, dá 3 minutos olhando para a caneca, ou seja, ela não consegue focar em nada. Por quê? Porque ela está com carência de estímulo em área de foco e atenção. Por quê? Está faltando noradrenalina. O que a Ritalina faz? Deixa a noradrenalina mais tempo lá.
Aí você pega uma receita cruzada às vezes. O indivíduo tomando Ritalina com antidepressivo que mexe com noradrenalina. O que você está fazendo? Você está potencializando a ação de noradrenalina no cérebro desse indivíduo. Ou seja, além da Ritalina está mexendo, né, deixando mais a noradrenalina no sistema nervoso central dela, tem antidepressivo que faz isso também. Ou seja, você está somatizando noradrenalina. Tem pessoas que têm reação de luta ou fuga, tem pessoas que entram em abstinência. Olha que perigo isso, quando você não tem um conhecimento. E às vezes vocês, lá na frente, quando entrarem em área profissional, que seja psicólogo, que seja enfermeiro, fisioterapeuta, qualquer área de saúde, você pode pegar umas receitas cruzadas. Ah, mas é por isso que você está em abstinência, você está com todo o sintoma de abstinência. Está tentando desmamar o remédio, tirar, mas vai ficar complicado. Porque você tá, na farmacologia, a gente chama isso de potencial de somação ou adição, né? Você está somando dois mecanismos de ação de drogas que são parecidos. Entenderam? Então a importância é muito grande, né? Dá um café aqui. Tá todo mundo entendendo aí? Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu não consigo ver vocês, só a professora Luciane consegue me dar o feedback, ela tem atração. Bom, então assim, transtornos do humor, gente, você tem assim, né? Eu não vou ficar aqui entrando, mas são vários. Você tem um indivíduo bipolar, você tem um maníaco depressivo, você tem a distimia, né? Bom dia, por quê, né? Enfim. Mas quando você entra na própria depressão, né? Você pega na depressão, enfim. Primeira coisa que uma pessoa tem que prestar atenção que como a depressão ela pode ser dividida numa espécie de primária e secundária, né? Igual a hipertensão arterial sistêmica. Se você sabe por que você é hipertenso, a gente chama de hipertensão arterial secundária. Se você é hipertenso e não sabe por que você está hipertenso, a gente chama de primária. Depressão é algo parecido. Ou seja, vamos tentar descartar, sim, depressão? Será que ele está com depressão um pouco devido a algumas substâncias, devido a algum remédio, algum fármaco, alguma droga? Existem alguns fármacos que levam o indivíduo à depressão. Eles não são para deixar o indivíduo em depressão, mas como efeito colateral, ele pode ter toda a sintomatologia de depressão. E aí, você vai tratar ele com psicoterapia de depressão? É mais fácil pedir o indivíduo que prescreveu o fármaco trocar de fármaco. Ou será que ele tem alguma condição patológica? Patológica no sentido que isso está levando à depressão. Uma doença, um câncer, por exemplo. Você tem que eliminar esses fatores secundários. Agora, aí sim, fator primário, você tem toda aquela característica, né? Vocês, para quem faz psicologia, vai estudar isso mais profundamente, né? Episódio depressivo, né? Episódio de transtorno bipolar, distimia. Então você tem que prestar atenção. Será que a depressão dele é secundária a alguma coisa? Né? Então, assim, você tem lá, eu não vou ficar lendo nada disso, mas as grandes características da depressão maior, né? Você tem o DSM, né? Que é o Black Book, né? Da psicologia, por exemplo, dos sintomas de capacidade funcional em relação ao sistema nervoso central. Já está de cara 1 e 2, que são sintomas clássicos. Humor deprimido ou diminuição do prazer do interesse, você já pode começar a suspeitar de possível depressão, por exemplo, né? Apetite, sono, agitação, fadiga, sentimentação de inutilidade e culpa, de dificuldade de apresentação, enfim, até ideação suicida, que é a situação mais grave, né? Mas você começa a pegar, por exemplo, humor deprimido, alteração do apetite, sono, agitação, a cognição reduz, ou o motor, fadiga, dificuldade de concentração. Vocês viram que tem asterisco? São coisas que podem ocorrer em outras doenças clínicas, não só na depressão. É por isso também que um bom profissional que vai trabalhar com pessoas que tenham depressão, não vai faltar gente com depressão, né? Ela está aumentando de forma absurda, você tem que começar a pesquisar se a pessoa tem outro tipo de doença. Mas onde está o seu prazer e a vontade de aprender sobre patologia na faculdade? Para saber, por exemplo, que se um indivíduo tem agitação ou tem retardo motor, será que ele está tomando, por exemplo, um fármaco para dor, como o tramadol, por exemplo? Tramadol é um remédio para dor. Ou um opioide, fármaco que tem um mecanismo parecido com ópio, porque ele tem hérnia de disco, por exemplo, ele está meio mal, ele está com humor deprimido, ele está com diminuição do motor, ele reduz o apetite, ele dorme demais, é depressão. Não, ele está tomando uma codeína, por exemplo. Codeína é um fármaco que tem um mecanismo de ação parecido com a morfina. E aí? Você vai estar perdendo seu tempo, você vai estar perdendo o tempo do paciente, e o paciente vai estar perdendo o dinheiro dele muitas vezes.
e você vai estar fazendo iatrogenia, ou seja, um erro da área da saúde sem conhecimento. Você está errando sem conhecer as coisas. Entendem? Por isso que eu tenho que chamar a atenção a vocês. Estudem isso, prestem atenção nisso, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Enfim, só para vocês terem uma ideia, eu vou entrar na farmacologia, olha só. No contexto da doença, olha só, sintomas físicos que podem ser depressão. Ou seja, muitas pessoas às vezes reclamam de dor de cabeça, dor no peito, dor no abdômen, náusea. Depressão causa dor, ao contrário também, ela pode causar alterações físicas, não só psicológicas. Perda de memória, dor na caixa torácica, que vem geralmente acompanhada de ansiedade, né? Náusea, vômito, constipação, que é prisão de ventre, distúrbios menstruais, por exemplo, perda de peso, dor articular no dorso, ó. Depressão causa isso. Fadiga, cansaço, mal-estar. Mal-estar é muito subjetivo, enfim, mas de uma maneira geral, tá vendo? Ó? Em 2003 a gente sabia isso publicado. Então, também, as pessoas, às vezes, você pode ser um psicólogo ou qualquer profissional de saúde, se deparar com uma pessoa reclamando muito disso aqui, você não consegue achar uma causa específica. Ou psiquiatra, fui no psiquiatra, opa, será que você não está com depressão? Só porque você tem uma dor no peito constante? Fiz um monte de eletrocardiograma, eu fiz exame sanguíneo, eu doso CKMB para saber se é infarto, vou no cardiologista, não tem nada, mas tem um aperto no peito. Pode ser sintomas de depressão. Entenderam? Ou seja, manifestações de situações clínicas que não são necessariamente doenças como infarto. Isso existe, gente. Então, olha o quão complexo é falar de depressão, mas ao mesmo tempo, olha quantas cartas na manga a gente tem. Não é? Vendo? Deixa eu sair daqui. Ó, então, assim, não vou. Aí você tem, ó, por exemplo, ó, sintomas considerados não específicos para depressão: ó, câncer, diabetes, obviamente que é o diabético sem controle, né? O diabético, enfim. Você tem toda sintomatologia, ó, doença renal, toda sintomatologia, artrite reumatoide, ó, tudo isso aqui é sintoma de depressão. Olha o que o indivíduo tem. Será que você pediu? Olha só, poxa, como é que está a sua glicemia? Pô, aí ele chega no psicólogo, poxa, eu tô cansado, não tenho vontade de fazer mais nada, não consigo me concentrar. Automaticamente, se a pessoa só leu o DSM, ou só está preocupado em teorias, nunca se preocupou. Vem cá, como é que tá? Vamos fazer pede lá, vai no laboratório, nem precisa de requisição médica, vamos fazer uma glicemia. O indivíduo batendo 160, 180 de glicemia por decilitro em jejum. Aqui, ó. Vamos resolver primeiro o seu problema de glicose com o seu médico lá, depois vamos ver se é depressão mesmo. E aí? Será que um profissional de saúde tem isso na cabeça? Deveria. Nem tudo também é depressão, gente. Existe também um excesso, às vezes, na clínica, de todos os profissionais, e achar que tudo é depressão. Claro, ela está enorme, ela está aumentando, eu não estou diminuindo ela. Por favor, não é isso. Mas também a gente tem que ficar ligado, que nem tudo é depressão, né? Enfim. Enfim, doenças endócrinas. Para quem trabalha, que for outro profissional de saúde, for trabalhar com o DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva, o fumante crônico, por exemplo, né, que já está em DPOC, HIV, câncer, enfim, tudo isso aqui você tem situações. Essa aula aqui eu posso passar para vocês, tá, gente? Depois eu passo no PDF para vocês, não tem problema nenhum, não, tá? Enfim, tá aqui. E até alguns fármacos, ó, fármacos que são associados a sintomas depressivos, ó. Olha isso aqui. Todos esses podem dar sintomas de depressão. Não te dar depressão, dar os sintomas. Você tira o fármaco, volta ao normal. Mas aqui, ó, esteroides. Esteroides são esteroides anabolizantes. Tanto que eles são chamados, na verdade, na farmacologia, de neuroesteroides. O indivíduo que se automedica tomando esteroides anabolizantes, por exemplo, ele pode entrar em depressão. Então, será que, de repente, ele é aquele indivíduo que tem a condição genética, mas ele é um controlado? Não teve um gatilho ainda. Ele começa a tomar esteroide anabolizante porque o vizinho está tomando, está ficando forte, ele entra em depressão. E aí? Baclofen, ó. Baclofen é um antibiótico antigo. Anfotericina é um remédio para fungo. Efedrina é um fármaco que é proibido no Brasil, que as pessoas chamavam antigamente de abelhinha, né? Que ela era pretinha e listradinha de amarela. Pseudoefedrina, efedrina, para emagrecer. São drogas cocainérgicas, causam uma dependência danada. Ela dá o efeito crack, né? O crack, né?
o efeito crack, crash, o efeito crash, né? Todo usuário de drogas que são cocainérgicas, né? Aí você pode pegar o crack, você pode pegar a própria cocaína, a efedrina, a metanfetamina, o MDMA, que é o êxtase, por exemplo, todas essas drogas, elas dão uma euforia muito grande, momentânea. Euforia, porque essas drogas fazem com que você tenha uma liberação desses 3 neurotransmissores de uma vez durante o uso no cérebro. Então, essas áreas de recompensa e prazer são extremamente estimuladas. Então, por isso que o indivíduo que usa cocaína, usa crack, ele tem aquele boom de euforia, que passa em minutos. E ele, enfim. Só que os nossos neurotransmissores são liberados aos poucos. E ele é recaptado, ele tem que ser produzido. Então, como você libera tudo de uma vez com algumas dessas drogas que estimulam o seu nervo central, você não volta a produzir meia hora depois, uma hora depois. Você pode ficar até por volta de 2 dias sem esses 3 neurotransmissores que estimulam a área de recompensa e prazer. Por isso que você pode ouvir relatos de pessoas que usam essas drogas estimulantes, ilícitas, ou até lícitas, enfim, cocaína, crack, por exemplo, metanfetamina. Embora no Brasil nem sei se é tão comum metanfetamina, mas elas falam muito que elas entram logo pós-uso, elas entram na bad, ficam mal, ficam com depressão. Os americanos chamam de crash. Porque você está sem neurotransmissor, você liberou tudo de uma vez. Isso pode ser um gatilho para você entrar em depressão. E até mesmo para outras doenças mais complicadas, inclusive. Esquizofrenia, enfim, por aí. Pode ser gatilho, tá, gente? A pessoa já pode até ter aquele gene para aquilo, que seja genético, mas está ali controlado. De repente, usou uma pseudoefedrina ali para querer perder 5 quilos de peso. Pum. Enfim, né? A gente tem que ficar esperto, tá? Enfim, deixa eu ir aqui direto. Então, assim, na verdade, existe essa hipótese biológica, ou seja, né, que há uma redução das monoaminas, né? Da noradrenalina no sistema nervoso central e 5-HT. 5-HT, gente, toda vez que vocês ouvirem ou lerem na fisiologia, na farmacologia, é o símbolo da serotonina, tá? Então, ou seja, a noradrenalina cai e a serotonina no sistema nervoso central cai. E depois descobriram que a dopamina também cai. Por isso que eles chamam de teoria aminérgica ou monoaminérgica da depressão. Então, a depressão endógena resulta da queda de liberação de neurotransmissores desses 3 principais. Não existem só esses 3, tá, gente? Existem um monte de neurotransmissores, mas aqueles que estão relacionados com estímulo de áreas de recompensa e prazer, ou seja, do humor, são esses 3. A noradrenalina, a serotonina e a dopamina, tá? Então, nas sinapses do sistema nervoso central. Então, é isso daqui que acontece no encéfalo do depressivo, que cabe a minha parte falar da fisiologia, da farmacologia e da patologia, quando você vai estudar o cérebro do depressivo. Agora, o gatilho para isso é genético, foi algo que aconteceu na vida, ou os dois, exatamente, ou seja, permeia as 3 coisas, né? Permeia as 3 coisas, tá? Então, deixa eu pegar uma figura mais fácil aqui. Então, ou seja, vê a hipótese monoaminérgica, né? A base biológica da depressão. Até antes, entre 40 e 50. Em 60 ela foi bem consolidada, 67, né? 66 e 67, ó. Queda de neurotransmissores monoaminérgicos, particularmente a noradrenalina e serotonina. 70 e 80 depois descobriram que a dopamina também cai. Tá? Então, basicamente, os antidepressivos eles vão trabalhar com esses 3 neurotransmissores, ou seja, não deixando com que eles sejam tão rapidamente recuperados de entre os neurônios, né? Aí você vê os famosos inibidores da recaptação, de noradrenalina, serotonina, de dopamina. Aí você tem os nomes, né? Ou seja, é fácil. Falar de antidepressivo, do mecanismo de ação, não é difícil. É só você ter uma base boa de fisiologia e a farmacologia ela vem fácil depois, né? Então, existe uma situação que eu estava conversando com vocês, ó, que não é tão antiga, em relação ao cortisol. Ó. Quando você pega, por exemplo, todo indivíduo que já está em depressão, você fica meio que num biofeedback positivo. O que é um biofeedback positivo? Quanto mais algo acontece, mais você alimenta aquela coisa ruim, de biofeedback positivo. Ou seja, quanto mais você libera alguma coisa, mais estrago você vai ter. E você tem um biofeedback negativo. Ou seja, quando você libera um hormônio, esse próprio hormônio diminui a liberação da glândula, como se fosse um controle. Então, a depressão, a gente sabe que ela tem um biofeedback positivo na secreção do cortisol, que está escrito aqui. Ou seja, quanto mais cortisol você tem a chance de entrar em depressão.
E quanto mais depressivo você libera mais cortisol. E o cortisol vai te deixar com mais depressão ainda. Entendem? Então, o cortisol em excesso, para resumir, não vou ficar despreocupando, não vou ficar falando muito isso, ele diminui fatores de crescimentos neuronais, fatores de crescimentos tróficos. Ó. Deixa eu botar aquele negocinho aqui que fica mais bonitinho, quer ver? Ó. Aqui. Opção de ponteira, o vermelhinho, fica melhorzinho. Ó. Tá vendo? Ó? Ou seja, o indivíduo com depressão, para a farmacologia, o cortisol vem aqui, ó, e reduz todos os fatores de crescimento, inclusive certas áreas do indivíduo, como o hipotálamo, por exemplo, e na hipófise, você começa a encontrar mediadores inflamatórios, isoleucina, isoleucina. Calma, não explico com esses nomes não, mas só para vocês saberem, ó, isso aqui é marcador de inflamação. Isoleucina 1, 2, 6 e TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa. Isso aqui só é encontrado em tecido inflamado. Por que eu estou encontrando tecido inflamado, neurônio inflamado, em quem tem excesso de cortisol que está com depressão? Daí, já ó, não tem tanto tempo. Já se sabe que a depressão é tratada como uma síndrome inflamatória de baixo grau no sistema nervoso central. Aí você pode pensar, então vamos dar anti-inflamatório para os depressivos. Já até pensaram, se desse certo já estava funcionando, mas também não tem como. O segredo está aqui, ó, para fisiologia e farmacologia, o danado do cortisol. Agora, o gatilho que te leva a liberar excesso de cortisol, o dia a dia nos faz levar em estresse, mas vai depender da gente também, né? O que é excesso de cortisol, o que faz o excesso de cortisol para uns, para outros não fazem. Se tem um tiroteio aqui embaixo na minha casa aqui, meu cortisol vai lá para cima. Tem gente que mora em locais que todo dia tem tiro. É mais um dia. Então isso é relativo também, né? O que é estresse para um, para outro não pode ser, né? Então, ou seja, só para mostrar para vocês que o cérebro do indivíduo com depressão, ele tem excesso de cortisol e ele tem fatores inflamatórios, né? Deixa eu aqui. Então, por exemplo, de certa forma, só para vocês terem uma ideia, uma figura mais simples, né? Aqui, mais simples, você tem dois neurôniozinhos, um desenho só didático, né? Dois neurôniozinhos, você tem um neurônio que ele está liberando essas bolinhas. Essas bolinhas nada mais sendo que os neurotransmissores. E os neurônios não fazem contato entre si, tá? O neurônio não se toca. Há um espaço, chamado de sinapse química, né? De fenda sináptica. Por isso que é sinapse química, porque o que é liberado de um para o outro para você passar o potencial elétrico são os neurotransmissores, tá vendo? E os três principais que têm relação com a depressão é a noradrenalina, dopamina e serotonina. O que é normal de se acontecer? Esse grupo, aqui só tem um neurônio liberando para o outro, obviamente, né? Mas imaginem bilhões de neurônios numa área de recompensa e prazer. Então, bilhões de neurônios estão liberando neurotransmissores, que seja nora, que seja dopa ou serotonina. Então, essas bolinhas aqui que ele está liberando, ele vai se ligar no próximo neurônio e estimular eletricamente. Esse neurotransmissor vai se desligar e vai voltar, ó, e você tem uma proteína de recaptação. Olha a bomba aqui, ó, puxando, ó, vai voltar. Então, tudo que é liberado aqui vai agir no teu papel de estimular aquela área do teu cérebro de humor, recompensa, e vai voltar, vai ser recaptado. Entenderam? Aí você pode pensar, poxa, mas se descobrir uma droga que vem aqui e fecha essa bomba de recaptação, bloqueia, o que vai acontecer com isso aqui que está sendo liberado? Vai ficar mais tempo aqui. Vai ficar estimulando mais essa área. Muito bem, vocês acabaram de entender o que todo antidepressivo faz. Inibe a recaptação, não deixa voltar o neurotransmissor. Claro que isso aqui é uma situação normal. Aqui tem bastante neurotransmissor. A pessoa tem que recaptar para produzir mais, não é? Mas como é que é o cérebro depressivo, o neurônio? É isso aqui, ó. Ó, você tem uma situação normal, um indivíduo que tem um humor saudável, normal, né? Então você tem um neurônio pré-sináptico, você tem essas bolinhas nele aqui, que são as vesículas, que contêm os neurotransmissores, tá vendo? Um café aqui, eu sou de ferro. Então você tem aqui, por exemplo, o neurotransmissor sendo liberado na fenda sináptica e ele vai se ligar no neurônio pós, no outro neurônio, no grupo de neurônios lá, digamos que seja a área de recompensa. Essas proteínazinhas vão se abrir em contato com o neurotransmissor, o sódio entra, pum, se despolarizou, gerou uma corrente elétrica. Olha como é que é o depressivo. Quer contar? 1, 2, 3, 4. Vamos contar aqui o normal? Olha a quantidade. Olha as vesículas. Ou seja,
áreas do cérebro do depressivo têm baixa concentração de serotonina, dopamina e noradrenalina, como eu disse. Você está vendo que quando aqui no normal, quando o neurotransmissor ele faz o papel dele, tem uma seta fazendo com que ele volte, tá vendo? Ó, isso aqui é uma bomba de recaptação. Tá vendo? Ele não pode ficar aqui também. Se ele ficar aqui, ele vai estimular em excesso. Não pode, ele tem que ser destruído e recaptado para ser refeito, para ser liberado novamente. Olha só, o antidepressivo, além de ter pouco, ela é recaptada. Então você tem aquele estrago, ou seja, você tem aquele estrago no sentido de aquela área ser hipoestimulada, pouco estimulada. Então aquela coisa que você sentia prazer em fazer, você já não sente mais. Mas não é culpa, ou seja, não é culpa tua, não é preguiça, não é falta de fé, nem vou entrar nisso. Você não consegue brigar contra isso, se for o caso. Entendem? Não se briga com neurotransmissor em carência ou em excesso. Você pode tentar resolver com tratamento farmacológico, psicoterapia, ok. O que os fármacos fazem no depressivo? Continua com diminuição, ó, tem pouco também. Mas o que eles fazem? Tá vendo essas bombinhas aqui que fazem a recaptação? Ficaram todas fechadinhas, ó, tampadinhas, bloqueadas. Então, o pouco que sai já fica um pouquinho mais tempo aqui estimulando essas proteínas, dando uma estimulação melhor nessas áreas de recompensa e prazer, melhorando o humor da pessoa, fazendo com que ela volte a ter um pouco de prazer no que ela tinha. E isso, quando você tem um indivíduo com depressão maior, isso ajuda demais na psicoterapia. Você tem um braço ali te ajudando. Você vai estar remando muito sozinho contra a maré. E a farmacologia vai te ajudar. Agora, isso aqui vai curar o depressivo? Só isso aqui? Não vai. Não vai curar. Você tem que ter associação. Né? O que os estudos mostram que é melhor para o indivíduo quando ele tem depressão maior? A associação. Né? Claro, gente, cada um tem sua individualidade biológica, cada caso é um caso, e quem vai analisar isso é o psiquiatra ou o psicólogo, que é melhor para o paciente. O que não tira a responsabilidade do psicólogo olhar, por exemplo, uma receita e ver esse fármaco não é para esse paciente. Ele não está respondendo do jeito que eu quero. Só que você só vai saber dizer isso se você entender do dia antidepressivo. E, obviamente, não é pretensão minha falar isso para vocês em uma hora e meia. Isso é uma disciplina que... Né? E todo curso da área de saúde, vocês sabem que tem psicologia, farmácia, enfermagem, terapia, todos. Farmacologia clínica. As pessoas, às vezes, confundem, né? Farmacologia, quem sabe, é farmacêutico. Não. Farmácia é um curso superior. Farmacologia clínica é um curso como fisiologia, que qualquer curso da área de saúde tem que ter. Mas eu não vou receitar remédio que tem que saber. Pelo contrário, é aí que você tem que saber mais ainda. Já que você não sabe receitar, você tem que saber qual é o mecanismo de ação do fármaco, porque você vai pegar paciente que toma. Enfim, isso aqui. Tá vendo, ó? Você pega aqui, ó. Mesma coisa, um indivíduo normal, ó. Normal no sentido sem depressão, tá, gente? Por favor. Né? Você tem um neurônio liberando um monte de triângulozinhos. Esses triângulozinhos são os neurotransmissores, que vão se ligar aqui, exercer seu papel, estimular essa área e vão voltar, vão ser recaptadas. Ao depressivo, ele tem pouco. E além do pouco que tem, é recaptado. Essa área mal vai ser estimulada. Tá aí o sintoma, não quer levantar da cama, quer dormir em excesso, não quer trabalhar. Enfim, você começa a ter esses sintomas. Se você me perguntar por que o indivíduo em depressão não sente prazer em fazer as coisas, o que acontece no cérebro? É isso aqui que você está vendo. Carência desses 3 neurotransmissores. Depleção. Depleção significa retirada, carência, diminuição de NT, de neurotransmissores. Tá? Enfim, seguras são as mesmas, né? Tá vendo? Ó, que bonitinho. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, depressão. Tem pouco. E o pouco que tem, volta, hein? Tá vendo? É recaptado. Vamos fazer o quê? A indústria farmacêutica. Poxa, já que tem pouco, vamos bloquear a bomba de recaptação. Então, esse pouquinho aqui vai ficar mais tempo. Tudo bem, vocês acabaram de aprender o mecanismo de qualquer neurotransmissor de antidepressivo. Só que agora apareceu uma segunda teoria para depressão maior. Olha só, que eu já até falei para vocês, que é a fisiopatologia. Pouco tempo, ó, 10 anos. Houve uma acentuada mudança nessa compreensão da fisiopatologia da depressão maior, tá, gente? Além desse conceito mais antigo, que é essa teoria monamnética, que ela existe, você tem que saber, existem outras coisas. Ou seja, há evidências que existem substâncias, há evidências não, essas substâncias existem, mas existem evidências de fatores neurotróficos, ou seja, fatores que fazem uma
importante função de criar sinapses, não de neurônio se multiplicar, porque não é assim que acontece. Neurônios são células permanentes. Multiplicação praticamente, enfim, não é assim. Mas os neurônios conseguem se interligar, fazerem sinapses. E algumas substâncias, que a gente chama de fatores neurotróficos, são várias. Então a gente coloca todo mundo num balaio, só chama de fatores neurotróficos. Neurônio, trofismo de nutrição. Fatores que nutrem sinapses e fazem com que os neurônios consigam se interligar mais vezes entre si. O que isso aumenta a estimulação, melhora. Ou seja, a gente sabe que o cortisol vem isso aqui, ó, em excesso e diminui. Então a gente chama de hipótese neurotrófica. Ou seja, além do indivíduo com depressão maior ter redução de neurotransmissor, ele tem uma concentração de intercomunicação entre os neurônios menor. Por quê? Acredita-se que o cortisol está fazendo diminuição desses fatores que fazem a sinapse acontecer. Né? Tem uma figura aqui importante, deixa eu só pegá-la aqui. Eu tive que tirar uma foto, gente, não está tão bonito porque eu não consegui pegar o artigo em PDF para ficar bonitinho. Eu acabei tirando foto, eu estava só com papel na mão. Não vou ficar lendo muita coisa não, mas preste atenção. Existem excelentes pesquisadores sobre depressão no Brasil. Se você olhar, várias doenças do humor, não só depressão, ansiedade, distimia, bipolaridade, enfim, esquizofrenia, olha só. Em geral, pacientes com isso apresentam-se com humor deprimido, perda de interesse, prazer, etc, 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 tal. Então, olha só, o estresse vivenciado desde a vida intrauterina, cortisol, até após o nascimento, também estejam associados a uma complexa interação de processos biológicos, resposta ao estresse e fatores neurotróficos, psicológicos. Olha que doideira, personalidade e relacionamento interpessoal. Então, você pega aqui do lado de cá, sistema nervoso central. O indivíduo que vive em estresse persistente, o sistema endócrino dele, que vai liberar o cortisol, um hormônio, o endócrino, né? E o sistema nervoso autônomo, que você pega adrenalina, entrar em luta ou fuga, você fala em pânico. Inclusive o sistema imunológico tem a ver com isso. Depois, se por um motivo aí nós nos encontrarmos em sala de aula também, eu falo do sistema imunológico e depressão, e até associo ao câncer isso, enfim. Isso leva a transtornos depressivos. Olha aqui, estresse, indivíduo estressado. Tu toma uma buzinada de um carro, já fica estressado às 7 da manhã. Olha só. Alterações moleculares, aumenta a glicocorticoide, que é o cortisol. Ele começa a liberar um neurotransmissor chamado glutamato. É o neurotransmissor excitatório universal do sistema nervoso central, ou seja, você deixa com estabilidade algumas áreas. E todo neurônio que é estimulado em excesso, ele morre. É assim que a cocaína mata os neurônios das pessoas. Porque você tem tanto excesso de noradrenalina que neurônio trabalhando em excesso, a grosso modo, obviamente, né, você frita ele. Diminuição dos fatores neurotróficos que ajudam a fazer sinapse. Obviamente, você diminui a sinalização intracelular. Os neurônios diminuem a sua intercomunicação. Aqui, diminui a sinapse. Isso aqui é molecular. Olha o que o estresse vai fazer na célula. Redução do tamanho da célula, e atrofia, que é redução do tamanho, hipotrofia, e remodelamento neuronal. Você diminui a capacidade de plasticidade sináptica, ou seja, eu estou te falando aqui que você vai perder sinapse. E, enfim, desestabilização do citoesqueleto. Olha só. Continua estressado. Estressa à toa, olha lá. Neutrofilia, você reduz a concentração de células do sistema imunológico, do sistema nervoso central, que é importante, como a micróglia. O seu volume cerebral reduz, o teu cérebro fica mais leve. Você perde massa cerebral. Obviamente, a função cerebral cai. A função das células da glia, células ependimárias, que produz o líquido cefalorraquidiano. Você tem os oligodendrócitos que fazem a bainha de mielina. Você tem a micróglia, que são os macrófagos. O nome dos macrófagos que ficam no sistema nervoso central chama micróglia, reduz. Obviamente, reduz. Gente, olha só numa foto do que o estresse persistente ou o estresse pode fazer contínuo. Estresse fisiológico, isso aqui é natural acontecer por momentos, mas mantém ele persistente para você ver. Então, hoje a gente já sabe que o estresse mantido, depressão como doença inflamatória de baixo grau. E aí, como é que você vai pegar e tratar um paciente com depressão maior, por exemplo, se nem passa pela cabeça
às vezes, um profissional que vai trabalhar com isso, formado, que a depressão também é uma síndrome inflamatória. Será que isso não pode ajudar no tratamento? Será que o fármaco que ele está tomando não vai te ajudar ou até atrapalhar? Para você poder discutir de frente, de igual para igual, com um psiquiatra que está passando aquele fármaco para ele. Discutir no sentido de, né, no bom sentido, ligação, olha, esse paciente está tomando esse fármaco, né, está tendo efeito somatório com esse, porque ele tem TDAH, mas ele está em depressão, você passou um fármaco aqui que é inibidor da recaptação de noradrenalina, mas a ritalina já faz isso, então ele está eufórico demais, e aí? Não é? É importante a gente ter essa noção, né? E vocês vão ter. Enfim, muita coisa para falar, mas eu não vou. É importante, eu gosto de mostrar essa figura aqui, porque os antidepressivos, quando a pessoa... Eu vou descompartilhar a tela aqui, tá, professora? É importante a gente saber que... e também, para quem toma antidepressivo, tem que saber que todo antidepressivo, 95% antidepressivo, tá? Existe na farmacologia, logo no início, que a gente chama de período de latência. É o tempo que o fármaco demora, começa a fazer seu efeito clínico, que ele encontra biodisponibilidade sanguínea. Ou seja, é o quanto que ele vai chegar na corrente sanguínea em quantidade para fazer efeito. Então, se você pega o ansiolítico, o clonazepam, prazolam, 30 minutos, 40 minutos, já começa a ficar meio legal, tal. É a latência dele. O antidepressivo, ele tem uma latência de 15 dias. É a característica, a farmacocinética do fármaco. Quem for ter farmacologia no futuro vai aprender isso. Isso não é difícil, não. Os nomes parecem complicados, mas eu garanto que não é difícil. Ou seja, ele tem um período de latência de 15 dias. Então, muitas vezes, você pode escutar uma pessoa falar assim, poxa, aquele médico me passou Vou falar o mais comum que as pessoas escutam muito. Fluoxetina, não tô uma semana que eu tô tomando essa porcaria, não tô sentindo nada. Ei, calma. Para começar, são 15 dias, que é o período de latência, que é o tempo que ele vai subir em níveis séricos, ou seja, a concentração no sangue, a concentração dele na corrente sanguínea, para atravessar a barreira hematoencefálica e agir naquelas proteínas de recaptação, e você ter adaptação neural e ter uma mudança no seu humor. Por isso que todo psiquiatra e psicólogo que se preste, entenda a semiologia, vai querer ver o paciente após a prescrição 4 semanas depois, que é o período de latência, para você ver se houve mudanças ou não. Se não houve mudança nenhuma, ou o paciente não teve uma adaptação neural, ou a dose não está legal, ou seja, ele só vai conseguir ter certeza, os dois profissionais, depois de um mês praticamente. Então, se você começou a tomar algum antidepressivo, você só vai ver diferença praticamente com um mês, 4 semanas, 3 ou 4 semanas. 15 dias. Período de latência, a gente chama. É normal isso. E outra coisa, na farmacologia, os antidepressivos, se não forem tomados de forma correta, né, como assim de forma correta? A posologia dele. Você vai começar a tomar o fármaco, 15 dias para ter efeito, beleza. Normalmente, todo antidepressivo, quando é passado, o mínimo de tomada são por 90 dias. Ah, mas passou 40 dias, eu estou bem. Vou parar de tomar por conta própria. A chance de remissão, de cair em depressão de novo, é de 90%. Então, muitos casos de depressão que a gente observa é remissão de um quadro depressivo anterior que foi maltratado. Maltratado no sentido de tratamento farmacológico. Porque a pessoa abandonou o tratamento no meio do caminho. Porque no meio do caminho ela estava se sentindo bem. A chance dela cair em depressão de novo, com outro gatilho lá na frente, é de 90%. Por isso que eu mostrei. Aqui. Pode dividir de novo, professora? Deixa eu dividir aqui de novo. Aí. Professor Hélio, para que eu divida o slide, você tem que... Ah, isso aí, você tem que colocar disponível. Tá vendo, deixa eu gente? aproveitar que eu já atrapalhei aqui a live. Pode falar, professor. Eu acabei de disponibilizar aqui o link que vale presença, tá, gente? É só clicar lá e preencher no Google Forms, é rapidinho. Porque essa palestra aqui do professor Hélio, igual a de ontem, né, do professor Marcos, elas valem atividade complementar. Então, é só preencher que o link eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu aproveitar e ver se tem alguma pergunta. Não, estão elogiando muito sua aula, professora, e falando que querem a gravação, né?
Então, assim, amanhã a gente já disponibiliza a gravação, vai estar no YouTube. Então, vocês vão poder assistir depois, né? Eu mesmo vou querer assistir mais vezes, porque está maravilhosa. Obrigada, professor. Deixa eu disponibilizar aqui a sua tela. Gente, é assim, conhecimento tem que ser passado, né, gente? A gente estuda E tanto para quanto isso conhecimento, né? não, a gente estuda tanto e tal, para quê? Para levar para baixo da terra, né? Para ficar para semente. Então, e a minha profissão é essa, é ensinar. Então, enquanto eu puder passar o que eu sei para vocês, e lembre-se, né? A gente tem que se comportar como uma xícara vazia, né? Ou seja, sempre estar com a mente aberta para tentar aprender alguma coisa e aprender. Xícara vazia. É mais fácil encher uma xícara vazia com café, não é? Então, mente aberta. E é isso, enfim. E tá vendo? Ó, quando você pega gráfico simples de um indivíduo com depressão, tem uns sintomas, ó, quando ele cai em depressão, quando ele para de tomar o fármaco, ó, 5 semanas depois, ó, a chance dele entrar em depressão, na síndrome, ó, é muito grande. Então ele fica nessa variação o tempo todo. Então, enfim, uma coisa que é importante, tá vendo? Ó, você pega a recorrência da depressão, tá vendo? Ó, o primeiro episódio. Se o indivíduo teve um primeiro episódio de depressão e não faz o tratamento medicamentoso, tá, gente? Estou falando correto, 50% de chance dele cair em depressão. Se ele já teve mais de um quadro de depressão e não faz o tratamento correto, aproximadamente 70% ele vai ter depressão de novo. Se ele tem vários episódios de depressão e a medicação dele é toda torta, errada, ele não se toma, olha aqui, é quase certo que ele vai ter depressão de novo, que é o risco de recorrência após recuperação. Ou seja, ele toma o fármaco foi prescrito de forma correta, o terapeuta, o psicólogo está lá suando, está atendendo, beleza, mas o fármaco ele tem que tomar 90 dias, tem que tomar 120 dias. Ele para com 2 meses. Aqui, ó. E aí? Uma coisa é você falar para o paciente. Quando você mostra isso aqui em números, em gráficos, você assusta a pessoa. Eu gosto muito de passar essas aulas. As aulas que eu dou, eu não amarro muito aula. Todas as aulas que eu dou, eu gosto de passar em PDF para todo mundo, porque no futuro é legal pegar essas coisas, assim, imprimir, botar lá na sua clínica, no seu consultório. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui eu não tirei de qualquer lugar, não, tá vendo? Eu não tirei do Google, não. Eu tirei de várias revistas científicas, ó. Tá vendo? Você vai cair em depressão de novo. Você vai ter todo o trabalho de novo de voltar no psiquiatra, voltar no psicólogo, gastar seu dinheiro. E aí? Será que alguém aqui... Aí, agora eu vou perguntar especificamente de psicologia. Será que alguém aqui tinha essa ideia de que paciente que é medicado por depressão e faz psicoterapia, se ele não tomar com a posologia a frequência correta do medicamento, ele vai voltar para você? Não sou eu, não é o Google que está falando. Ó, pacientes seguidos de 3 a 15 anos após recuperação de episódios prévios, ó. Olha o tamanho do estudo. Isso é grave, gente. E eu nunca vi um profissional de saúde que trabalha com isso me falar sobre isso. Isso é muito grave. Que bom que agora que vocês estão ouvindo isso, vocês podem falar para as pessoas que vocês conhecem, que tomam remédio, que precisam do remédio, que fazem terapia, psicologia, ou que é um enfermeiro, que toma, que atende lá, que é um fisioterapeuta, não é? Então, é bom que você já sabe, né? Enfim. Bom, qual antidepressivo escolher? Aí já entra muito no pessoal, obviamente, e já seria, enfim, isso aqui não é uma... Quando eu dou essa aula aqui, eu nem consigo dar essa aula em 3 horas, 4... Eu fico semanas dando esse tipo de aula, obviamente, depende muito do curso e de quanto a turma queira saber. Mas, é claro, né, qual antidepressivo escolher é o psiquiatra, quem prescreve. Mas é óbvio que vocês têm a obrigação de entender qual antidepressivo que ele está tomando, o mecanismo de ação. Qual o neurotransmissor que ele está agindo? Está agindo num só? Está agindo em dois? Está agindo em três? Ou seja, em relação à eficácia, tem evidência clínica, resolução de sintomas emocionais e somáticos. Somáticos, quando eu falo, aquelas dores que a pessoa tem sem explicação fisiológica. Dor no tórax, por exemplo. Mecanismo de ação que eu falei, se a droga é tolerada, será que a droga está deprimindo muito o paciente no sentido de deixar ele muito... Ou seja, que chama de adaptação neural, né? Facilidade de administração, tem pessoas que não conseguem tomar fármaco, né?
Ou seja, é posologia, tem que tomar 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, enfim, tudo isso. Custo. Gente, remédio antidepressivo mais prescrito em posto de saúde é a amitriptilina. É um dos mais. Ele é ruim? Ele não é ruim. É um dos mais antigos. É o que dá mais efeito colateral. Funciona, é um excelente depressivo, a amitriptilina. Só que ele é barato. Ele é quase de graça. Aí como é que você pega uma pessoa, por exemplo, que chega para você, tem uma condição social pobre, né, classe C, D, enfim, precisa do fármaco, tem a depressão maior. Nossa, mas como é que te passaram a amitriptilina? Gente, é o que ela pode tomar, o que ela pode pagar, o que o posto dá. A gente tem que ter bom senso também. Às vezes não é o médico que é burro. Ah, por que o médico não passa uma duloxetina? Vai lá pagar R$ 200 uma caixa. Nem a gente consegue, que a gente se mata para pagar a faculdade, enfim. Entendem? Tem isso também. História pessoal e familiar, parte genética, e esse indivíduo tem comorbidade, né? Alguns fármacos você tem que ver se o indivíduo é obeso, se o indivíduo é cardíaco, então você tem que entender entre as interações medicamentosas, enfim. Tudo isso é levado em sério. Obviamente, cada tópico desse aqui eu falo horas e horas, enfim, quando a gente quer aprofundar, né? Agora, em relação aos antidepressivos, existem grupos diferenciados, né? Grupos e subgrupos, né? Então, assim, atualmente, os antidepressivos disponíveis compreendem uma notável variedade de tipos químicos. De tipos químicos diferentes. Essas diferenças e as diferenças dos seus alvos moleculares é que proporciona a base para a distinção. Então, não é tão complicado. Eu não vou ficar lendo, não, tá? Só vou, assim, isso aqui, quando algum aluno aí tiver aula, eu também não vou ficar lendo, porque eu não sou professor de ficar lendo slide, não. Eu explico o mecanismo de ação que é mais fácil. Mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, ó, existem... eu vou mostrar na figura mais fácil. Classe A, inibidores seletivos. Ó, vocês vão ver sempre assim. Pera um pouquinho. Ô, Lu, você tá falando... Ô, Lu, tá atrapalhando um pouquinho você tá falando. Tá no celular falando óbvio. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, é o que eu falei, é um dos mais... Ó, fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram. Quem nunca ouviu? Eles fazem a mesma coisa. O que muda aqui, o primeiro feito lá na época foi a fluoxetina, depois pegaram a sertralina. O que muda aqui, gente, o mecanismo de ação mesmo. O que muda é a meia-vida, é o tempo que fica na corrente sanguínea, é essa tal de latência. Uns demoram uma semana, outros demoram 15 dias. Né? Então é isso. Então o que acontece? Você tem aqui uma sinapse normal, né? Liberando serotonina, que é o 5-HT. Vem aqui e se liga. Estimula a área lá de recompensa, a serotonina. O que o inibidor faz? Vem aqui, bloqueia. Não deixa ela voltar. Então, o indivíduo que tem carência de serotonina vai liberar pouco. Já que tem pouco, não vão deixar ela voltar. Então, ou seja, você dá uma melhorada naquela situação do indivíduo. Né? Tá vendo? Ó? Mesma coisa. Ó. Mesma coisa. Inibidor, aí a gente chama assim, ó, na farmacologia, ISRS, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Por que seletivo? Porque ele só pega a serotonina. Ó, liberou serotonina, ela fez o teu papel, na hora dela ser puxada, a bomba é bloqueada com a fluoxetina, por exemplo. Paroxetina, citalopram. É assim que funciona, gente. E ponto. Isso é um antidepressivo. E as pessoas fazem. Meu Deus, como aquele profissional de saúde inteligente. Gente, isso é difícil. Não é. É só ter um pouco de paciência e escutar. E, obviamente, ler, né? Um pouquinho. Enfim. Ó, aí você tem vários aqui, né? Olha lá. Os fármacos atuam inibindo a recaptação da serotonina, diminuindo assim o nível de depressão gradativamente. Obviamente, aquele tipo de depressão que a carência é por causa da serotonina. Ó, tem depressão que o problema é só serotonina. Tem depressão que o problema é só falta de noradrenalina. Tem depressão que o problema é só dopamina. Tem depressão que o problema é noradrenalina e serotonina. E tem depressão que o problema são os três. Por isso tem essas classes diferentes. Aqui só no caso eu estou falando de serotonina, paroxetina, citalopram, enfim, você já ouviu falar. Tá vendo? O interessante, eu posso pegar só uma figura aqui, ó, que tá lá em cima que eu não mostrei, já comecei embaixo, para não ficar uma coisa muito também. Ficar Zé Palestrinha, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui, acho que tá, não tá mais para baixo aqui.
Para vocês verem como esses três neurotransmissores eles mexem de forma diferente com o humor da pessoa. E a gente já sabe isso há muito tempo, por isso que tem essas classes. Quer ver? Depois eu passo uns videozinhos para vocês. Aqui, ó. Por exemplo, você tem aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Regulação de diferentes aspectos do humor. Entenda isso como uma depressão. Cognição e comportamento em relação a esses três neurotransmissores, ó. Dopamina, noradrenalina e serotonina. Então, você pega indivíduos que têm carência de dopamina. O que vai complicar nele? Atenção, motivação, prazer e recompensa. Carência de noradrenalina no cérebro. Alerta e a energia. Carência de serotonina. Ó, obsessão e compulsão. Entendam obsessão, não obsessão, a gente toca, né? Transtorno obsessivo compulsivo, que a gente chama, né? E normalmente a gente acha que o toque, a caneca tem que estar certa, o chinelo, isso existe. O problema é a serotonina. Mas o pior toque que tem é aquele toque mental, ou seja, aquele pensamento recorrente, que a pessoa não para, fica num loop de pensamento. Sabe? Quem não tem isso? Que normalmente costuma dar insônia. E a insônia, normalmente, quando o indivíduo chega a ser tratado de forma medicamentosa com insônia, estão usando muita trazodona agora. Trazodona é um fármaco da década de 70. Descobriram que é um excelente fármaco para insônia, porque ele trabalha com serotonina, né? Porque normalmente a pessoa que tem insônia, ela tem um pensamento ela fica com um pensamento obsessivo. Não obsessivo no sentido pejorativo. Ela fica pensando no outro dia no que ela tem que fazer, no que ela tem que dar aula, que ela tem que preparar a aula, que naquele slide número 14 ela tem que falar isso. Exatamente, eu sou essa pessoa. Então eu tenho insônia. Tomo café o dia inteiro, né? Café não dá insônia, ele aumenta a vigília, mas atrapalha dormir, né? Eu tenho pensamento acelerado, sabe? Às vezes, quem é meu aluno sabe, assim, às vezes eu vou dar aula, a minha boca não acompanha o cérebro, eu falo rápido demais. Então isso aí é serotonina. Olha, eu não tenho depressão, mas eu sei que o problema está na serotonina. Então, ou seja, todos esses três aqui, ó, vai mexer no meiozinho aqui, ó, com o seu humor. Tá vendo? Então, ó, que bonitinho. Você pega aqui, ó, dopamina, redução da capacidade de sentir prazer, quando ela está em carência, né? Redução da motivação, apatia, redução de atenção, lentificação cognitiva, por exemplo. Já ouviram aquela frase assim? Que horas são? Para liberar vocês. Por exemplo, fizeram uma pesquisa, isso tem um certo tempo, vamos botar uns 10 anos, lá em Inglaterra, com mulheres, entrevista na rua, né? Entrevistas que não são tão científicas, e perguntaram assim: o que você prefere? Você prefere comer uma barra de chocolate ou fazer uma atividade sexual com seu marido? Adivinha o que deu mais? O que deu mais? Nenhuma atração. Comer chocolate. Eu não sei o que esses homens da Inglaterra estão fazendo, mas por quê? Porque o chocolate é um excelente liberador de dopamina. Então, tem pessoas que amam chocolate, né? Tem gente que é viciada em chocolate. Aí depende de cada um e tal. Por quê? Por que o chocolate pode causar essa sensação de prazer? Porque ele dá uma melhorada na dopamina com o tempo. Né? Com o tempo, não na hora que você come. Né? Você tem a noradrenalina, ó, letargia, redução do estado de alerta. Sabe aquela pessoa que... Isso afeta a cognição, a capacidade de aprendizado, gente. Serotonina, ó, sintomas obsessivos compulsivos. Aí quem é da psicologia vai ter mais aula sobre isso. Ou seja, a carência desses três aqui, ó, nossa, olha o problema em relação à capacidade do indivíduo, a atividade de vida diária dele, né? As AVDs que a gente chama. Olha o humor dele, como é que vai. As doenças do humor, aí entendo como depressão, ansiedade, entendo como os toques, mesmo que seja o físico, de ficar arrumando as coisas, ou o de pensamento que não para, enfim, pânico. Aí você pode até exacerbar um pouco, que já não é doença do humor, obviamente, né? Se isso persistir, pode ser um gatilho para esquizofrenia, enfim, para bipolaridades, enfim. Aí você está vendo? A gente até sabe o que cada neurotransmissor pode acontecer com o indivíduo. Isso por alto, tá, gente? Poderia botar uma lista aqui gigantesca. Até a mesma figura. Deixa eu voltar. Não. Tá aqui para cima. Enfim, então só estou falando para vocês, ó. Você tem inibidor de recaptação de serotonina, que eu falei para vocês, né? Tá vendo? Aí você tem aqueles que são duplos, ó. Poxa, aí começaram a pensar assim, bom,
Já que a gente já conhece de serotonina, por que a gente não faz um fármaco que trabalha com dois ao mesmo tempo? Aí você tem isso aqui, ó, IRSN, ou seja, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Norepinefrina e noradrenalina é a mesma coisa, tá, gente? Noradrenalina é no sistema nervoso central, norepinefrina também. É porque quando é noradrenalina é porque é traduzido do inglês americano. Quando é norepinefrina é porque é traduzido do inglês britânico. Ep é em cima, néfron vem de rim, de nefrina. Então, é porque é produzido em cima do rim, né? Então, aqui é nor. Né? Esse termo nor aqui, porque antigamente os termos, a indústria química que sempre foi no auge, na vanguarda, sempre foi a indústria química alemã. E os nomes eram dados em alemão. Hoje não mais. Mas nos anos meados de 1800 eram dados em alemão. Esse nor aqui, ó, significa nitrogen on radical. Ou seja, significa que o nitrogênio na adrenalina não tem um radical, CH3, o metil. Então eles põem um NOR na frente. Só por isso. Enfim, tá vendo? Então o que essa droga faz? Aí você tem lá duloxetina, esses são os mais usados, tá? São os que surtem mais efeitos, os mais prescritos para quem tem dinheiro, tá? Nem todos são tão caros, mas temos as últimas gerações. Ou seja, são duas classes de depressivos num fármaco só. Atuam inibindo a recaptação de serotonina e nora. Ou seja, então você tem aqui, ó, serotonina, você já sabe como funciona, ó. Liberou, vai ativar, o pouco que tem, bloqueia a bomba, não volta. E também faz a mesma coisa com a noradrenalina. Então você pega o cérebro depressivo e deixa a noradrenalina e a serotonina mais tempo onde tem que ficar. Óbvio que ele não vai escolher, vai deixar no cérebro inteiro, daí você tem os efeitos colaterais. Mas aquelas áreas que têm carência daquilo vão se beneficiar. Aí, aquele sintoma que ele tem por falta de serotonina e por falta de noradrenalina, ele já não vai ter tanto. O que vai ajudar você a tratar esse indivíduo. Não é? Isso aí. Não, então você já aprendeu. Existem os inibidores só de serotonina, existem os inibidores de recaptação dos dois, serotonina e noradrenalina, por exemplo. Né? Aqui, aí você tem venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina é os mais usados. Tem vários, tá? Aí, nossa, meu Deus, quantas coisas, é muito nome. A tela tá dividida, gente? Tá dividida a tela? Professora Luciane? Professora Luciane? Veja se a tela está dividida, por favor. Rapidinho, acho que não está dividida, né, gente? Vê se está dividida. Ah, tá, desculpa. É porque não aparece para mim. Aí você fala, nossa, como tem tanto nome de Gente, se você abrir o fármaco, a bula de um antidepressivo, você vai ler o mecanismo de ação. A primeira coisa, se você abrir a bula de uma fluoxetina, inibidor da recaptação de seletivo de serotonina. Pronto, você já sabe, serotonina. Se você abrir a bula de uma duloxetina, vai estar escrito inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. E vai ter lá IRSN, inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Não é... Gente, não se sabotem. Não está escrito. Pô, não entendo. Manda mensagem nos grupos que a gente tem aí. Eu tenho grupo com aluno. Manda. Quando foi que eu deixei de responder? Mandem. Para quem é meu aluno e não me conhece, ou quem me conhece, manda, a gente responde, te ajuda. Você tem só de noradrenalina também, tá? Só que ela não é muito utilizada, porque existe, tá? Você tem a reboxetina, amoxicilina, mas os efeitos colaterais, ele reage, ele tem uma reação da ansiedade, ele deixa a pessoa mais ansiosa. A pessoa pode ser depressiva e ansiosa, tá? São sintomas diferentes, isso pode acontecer. Então, imagina, você dá um antidepressivo que ele aumenta a ansiedade de uma pessoa que já é ansiosa. Está em desuso, tá? Dificilmente você vai ver uma pessoa que toma antidepressivo que mexe só com noradrenalina. Normalmente você vai ver antidepressivo que trabalha com a recaptação inibindo a serotonina ou a serotonina e a noradrenalina junto. Isso aqui vocês vão ver. Eu particularmente, nunca vi uma prescrição com inibidor seletivo só da noradrenalina, tá? Aí você tem os famosos tricíclicos, né? Os tricíclicos, vocês sabem que você pega lá, né, os três lá. Você pega lá a serotonina, dopamina e noradrenalina, não vou ficar lendo, não. Você tem enfim, aí o tricíclico, né, tricíclico, você está trabalhando com inibe a recaptação de serotonina, de noradrenalina, de dopamina.
Esses aí são bem antigos, não são muito utilizados também, a amitriptilina, não são muito utilizados também, porque eles têm uns efeitos colaterais mais pronunciados. Se ele só inibisse essas recaptações desses 3 neurotransmissores só nas áreas que precisam, mas não dá para fazer isso, gente. O fármaco não escolhe o lugar que ele vai para o seu nervoso central inteiro. Então, os efeitos colaterais são muito proeminentes. São utilizados até hoje, principalmente pelo seu custo, para pessoas que não têm condição de comprar antidepressivo. E tem efeito. A questão ali é ajustar a dose, que é o mais difícil deles, porque ele trabalha com 3 neurotransmissores. Né? Tem uns específicos da serotonina que eu falei para vocês, está em voga, que é a trazodona, por exemplo. Né? A trazodona é muito utilizada nem para quem tem depressão, mas para quem tem insônia, que tem esse pensamento que fica recorrente, fica de noite e escuta os passarinhos cantando 4h30 da manhã, o sono não vem, você está pensando na aula que você tem que dar, é um inferno. Então estão usando muita trazodona, é um fármaco muito seguro, não é tão caro, está sendo muito utilizado, é um dos melhores fármacos para insônia, tá? Mas tá na classe ali. Enfim, deixa eu te falar aqui, eu tenho algumas animações bem legais, eu passo para vocês depois o que acontece, ó, tá? Enfim. Aí você tem aqui, enfim. Aí, Qual o melhor? Existem vários, não existe o melhor antidepressivo. Apesar do grande número, não há uma diferença significativa de eficácia. Existe aquele que melhor o paciente se adapta. Então, às vezes, a gente erra e acerta, tá? Por isso que o psiquiatra, o psicólogo vai querer te ver a cada 4 semanas após a prescrição de um antidepressivo, para você saber como é que está reagindo. Infelizmente, gente, não é o que acontece na vida real, né? O que a bibliografia manda fazer, o livro, é uma coisa. O que a gente tem que dar aula do que é o correto. Mas, infelizmente, não é o que acontece na clínica, né? Manda as gotas de citalopram e manda para casa. Não sabe o que acontece depois, né? Assim, é uma pena. Mas não existe, apesar de existir antidepressivos antigos, como o próprio citalopram, fluoxetina, que trabalha com serotonina, a nortriptilina, por exemplo, que é tricíclico, né? Pega os 3, né? Você tem que ver aqui, ó. A amitriptilina, tá vendo? É bem antigo. Funciona, mas você tem que vigiar os pacientes. Infelizmente, né? Não é o que acontece. Mas é o que deveria, pelo menos. Então eu fiz até uma tabelinha para vocês facinho aqui, ó. Os que trabalham nos 3 neurotransmissores. Tá aqui o nome. Aqui, inibidor da recaptação de serotonina e nora. Serotonina e nora, ó. IMAL, isso aqui inibe uma enzima, né, que degrada, que eu não falei. Inibidor de monoaminoxidase, destrói lá, enfim. Destrói uma enzima que degrada a noradrenalina. Muito efeito colateral, muito pouco usado. Ou seja, ele não age evitando a recaptação da noradrenalina. Ele destrói uma enzima que destrói a noradrenalina. Então, se você não tem a enzima que destrói a nora ali na fenda sináptica, você tem mais noradrenalina. Muito efeito colateral. Cardíaco não pode tomar, então muito pouco usado. Ó, muito utilizado. Pela sigla, ó, já sabem, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Citalopram, fluoxetina, enfim. Aí você tem aqueles muito utilizados na insônia. Para vocês, tá? Enfim, qual escolha, custo, já falei para vocês. E para o final, gente, até eletrochoque terapia é utilizado, tá? Então, ou seja, parece... É horrível, mas antigamente era horrível, né? Os aparelhos antigos, né? Hoje é diferente. Por incrível que pareça, tem resultados positivos, né? Como é que funciona isso, né? Na verdade, a farmacoterapia, né? Você tem a dose terapêutica de antidepressivo, da escolha do psiquiatra. Se teve boa resposta, ó, vai tomar de 6 a 9 meses. E a retirada aos poucos, ó. Pra você não cair naquele erro de ter recorrência, recaída de depressão de novo. Então, se foi diagnosticado com depressão menor ou maior, e se chegar para você com fármaco e respondeu bem, vai ficar no mínimo 6 meses tomando. Sem resposta, dá a dose terapêutica, associa com outro antidepressivo. 6 a 9 meses. Se não respondeu, 3 antidepressivos. Troca. Aí você já percebeu que a depressão é resistente. Se é resistente, ó, sem resposta, associa pelo menos, ó, mais 4 semanas. Se manter, ó, retirada aos poucos e manter por anos, ó. Sem resposta, potencializa. Se em 3 semanas vão receber, ECT, eletrochoque terapia. E existem hospitais específicos em eletrochoque terapia, né? Então, funciona.
Hoje é diferente do que a gente via antigamente. O paciente é sedado, todo monitorado. E ondas elétricas não é aquilo que a gente vê em filme do paciente chegar a ter espasmo muscular com choque, é bem específico. Ou seja, tem resultados positivos, sim. Tanto que é um tratamento de última escolha para o depressivo que não responde à farmacologia e nem à terapia convencional na psicologia. Isso existe, tá, gente? É usado até hoje e existem centros especializados só para isso. E é bem humanizado, tá? Não é aquilo que, como eu falei antigamente, dava choque, absurdo, enfim. Hoje é diferente, tá? Mas existe sim, tá? Tá vendo, ó? Enfim, ó. Início da ação dos antidepressivos, ó. O efeito sináptico em horas a dias, efeitos colaterais e efeitos terapêuticos, ó, de 1 a 6 semanas. Então, por isso que eu falei, quem começar a reclamar que você conhece, que com 2 semanas, 4 semanas não está fazendo efeito, não. Todo antidepressivo tem esse tempo de latência. É demorado mesmo, tá? É bem demorado mesmo. Tem uma tabelinha aqui bem facinha, botei de novo, ó. Inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ao monte, o que eles fazem? Dos dois, serotonina e nora, os tricíclicos, aqueles para insônia, os tetracíclicos, Professor inibidores... Hélio, Oh, tem tem duas perguntas aqui, né? Uma é da Lilian, se quem toma antidepressivo, se é necessário fazer terapia. Depende. Bom, depende, porque, como eu disse, nenhum antidepressivo ele é indicado para o indivíduo que ele tem uma depressão menor, né? É muito fácil. Hoje, na nossa sociedade, acontece uma medicalização muito grande. Talvez até pela facilidade no Brasil de você conseguir um antidepressivo para o teu vizinho. Não, nem todo antidepressivo há necessidade de medicalização. Quem tem que avaliar isso não é o paciente que está com depressão, é o psiquiatra em conjunto com o psicólogo. Entendem? Óbvio, se for uma depressão maior e resistente, de cara, na semiologia, na semiotécnica, o psiquiatra, em conjunto com o psicólogo, ele vai saber que vai precisar na hora de fármaco. Mas nem toda depressão é necessário o fármaco. Não, não, não. Não, mas a pergunta não foi essa, foi assim, quem toma fármaco tem que fazer psicoterapia. E aí, né, eu vou responder assim, o mais indicado é sim que haja sim. Tem que essa fazer, associação. Desculpa, eu entendi errado a pergunta. O mais indicado é sim que haja essa associação entre a psicoterapia e o fármaco. Então, assim, é indicado sim. Até porque senão cria, né, uma dependência. A pessoa não aprende a lidar com os próprios pensamentos, com as emoções. E aí, né, a causa não desaparece. Mesmo porque, como eu falei lá no iniciozinho, o índice de melhora de pacientes que fazem a psicoterapia e possivelmente tomam antidepressivo é mais de 80% a 85%. Quando você isola os tratamentos, só a farmacologia ou só a terapia, você não tem resultados tão bons quando você tem essa engrenagem azeitada com os dois em conjunto, quando há necessidade do fármaco. Uma outra pergunta que tem aqui do Milton é se insônia tem cura. Tem cura. Tem cura, falo por experiência própria que eu tenho insônia. Tem cura, sim. E o segredo, qual é? É procurar um médico do sono. Existe um especialista médico do sono e possivelmente que ajuda também, de novo, vou puxar a bola para os psicólogos. O que está te causando essa insônia? Porque insônia, você tem apneia do sono, é anatômico. Você ronca de noite, isso vai te dar insônia. Você vai acordar mal, enfim, tudo. Aí você tem que eliminar ou ver se isso está te causando insônia. Ou será que é algo de cunho na questão psicológico? Ou seja, você tem um pensamento obsessivo que você não para, isso pode causar insônia, enfim. Aí é o psicólogo que vai dizer. Tem cura, com certeza, sim. Só buscar ajuda. E a última pergunta, professor Hélio, é quem toma escitalopram pela manhã, é obrigatório tomar uma medicação para dormir, como a prazolam? Então, a ansiedade, a pessoa pode ser ansiosa e ser depressiva, são coisas diferentes. Tem pessoas que têm ansiedade e têm depressão. Sim, não há problema nenhum quanto à farmacologia você ter associação desses dois fármacos. Então, mas quem está tomando a prazolam à noite não é porque tomou o escitalopram pela manhã, não tem uma coisa, não tem a ver com a outra, que está tratando duas patologias diferentes. O escitalopram é um inibidor da recaptação de serotonina. O aprazolam, o clonazepam são benzodiazepínicos que reduzem a ansiedade.
Uhum. Então Então, aí não reduzindo a ansiedade, consegue dormir à noite com a consegue prazolam. dormir à noite, ou seja, reduz a ansiedade, possivelmente a pessoa tem insônia porque ela é muito ansiosa, então você dá uma reduzida da ansiedade. Mas então, se for só depressão sem ansiedade, dá para tomar só estalopram pela manhã, não é obrigatório o apraz à noite, o prazolam, né? Se a pessoa perceber que ela vai conseguir dormir sem a necessidade do Sem. alprazolam, ela não precisa. O problema é que Agora, quem faz essa medicação é o médico, né? Então é o ele deve ter médico, é o médico. percebido Sim, ambos aquela ali, ansiedade. tanto a ansiedade quanto a depressão, e deve estar fazendo a medicação de ambos. Agora, o que eu falo, assim, para a gente terminar, talvez eu estou falando até demais, tome muito cuidado com benzodiazepínicos, que não são antidepressivos. Eu não falei nem deles. Clonazepam, que é o Rivotril, aprazolam, enfim, são fármacos que causam muita dependência, causam tolerância farmacológica. Para quem tem farmacologia já, dá um regulation de receptor. A cada vez você tem que ir aumentando a dose para você desmamar. Tirar esse paciente é um inferno, é muito complicado. Tome E são muito justamente cuidado. esses que as pessoas têm tomado de maneira indiscriminada, né? Sim, é muito perigoso no sentido de você tirar, a pessoa fica em abstinência, ela perde até a cognição para vocês terem. É como se você pegasse um alcoólatra em abstinência, é muito parecido, tá? Muito obrigada, professor Hélio. Bom, não temos mais pergunta. Professor Hélio, muito obrigada, palestra maravilhosa. Vai estar no YouTube. Mando o link para vocês no grupo aí, tanto da palestra de ontem quanto dessa palestra de hoje, assim que os meninos do TI me mandarem. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Semana que vem nós vamos continuar com as palestras. Segunda-feira a gente tem uma já de saúde mental às 19h30 também. Os links estão sempre enviados aí pelo grupo que vocês fazem parte. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Boa noite, fiquem em paz. Professor Hélio, boa noite. Agora ela foi para o lado de lá, né? A bichinha estava aqui, agora foi para o lado de lá. Ela cansou da mamãe e foi procurar o papai. Tá joia? Boa noite, então, professor Hélio. Tchau, boa noite, gente. Obrigado pela atenção aí. Boa Abraço. noite, gente. Tchau.